إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صدق الله العظيم. Prezados irmãos e companheiros, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu esta sorte de nós podermos estar presentes na sua casa no dia de Jumu'ah para cumprir com mais uma das suas obrigatoriedades. Meus irmãos, hoje nós escolhemos um tema para podermos abordar aqui. Este tema, meus irmãos, é um dos maiores ibadah. É o ibadah que nos aproxima mais de Allah subhanahu wa ta'ala. É um ibadah que é obrigatório sobre todo aquele que é adulto, sã, quer ele esteja residente, quer ele esteja de viagem, quer ele esteja de boa saúde, quer ele esteja doente. Esta ibada, meus irmãos, que nós já estamos a falar, é o salat. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. Que o nosso Islã tem 5 pilares. Nosso Islã tem 5 pilares. Primeiro pilar qual é? Testemunhar que não existe outro ser digno de adoração exceto Allah subhanahu wa ta'ala, e Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o seu servo e mensageiro. Depois, Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: iqam as-salah, estabelecer o salat. Nós no mês de Ramadã falamos acerca do jejum, falamos acerca do zakat. No mês passado falamos acerca do Hajj e hoje, meus irmãos, iremos falar um pouco acerca do Salat. Falar, meus irmãos, acerca do Salat, pode-se falar de muitas coisas. O tópico do Salat é um tópico muito vasto. É muita coisa que você pode falar acerca do Salat. Mas nós escolhemos um tópico dentro do Salat somente para podermos abordar aqui juntos. Qual é este tópico, meus irmãos? É a importância do salat na vida do muçulmano. A importância do salat na vida do muçulmano. Depois, meus irmãos, cada um de nós vai fazer o seu raio-x, vai ver qual importância ele dá ao salat. Depois de nós vermos quão importante é o salat dentro da nossa vida, cada um de nós vai parar, vai ver qual importância ele está a dar ao salat. Em outras palavras, como é que o salat está na sua vida? Como é que o salat está na sua vida? Então, meus irmãos, falando acerca do salat. O salat é o pilar da religião. O salat é o pilar da religião. Certa vez, Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith, falando acerca do salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salatu." Que a primeira coisa que a pessoa será questionada no dia de Qiyamah será acerca do salat.
A primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos questionar no dia de Qiyamah será o salat. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, no princípio tinha estipulado 50 salats obrigatórios para cada homem. Mas por causa da sua misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala baixou para 5 salats obrigatórios. Estes 5 salats, meus irmãos, é obrigatório para cada um de nós, diariamente. Diariamente, dentro do masjid para os homens, com o jamaat. E será a primeira coisa, meus irmãos, que nós seremos questionados no dia de Qiyamah. E como é que foi o seu salat? Eu concedi assim 5 salats como obrigatórios diariamente. Como é que foi esse mesmo salat? Quer você esteja residente, quer você esteja de viagem, quer você esteja de boa saúde, ou quer você esteja doente, como é que foi esse seu salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith ainda continua: فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلٍ. Se as contas do salat estiverem bem, se as contas do salat estiverem bem, em outras palavras, se você passar, ok, estava tudo ok, então todos os outros ajustes de contas também serão fáceis. Todos os outros ajustes de contas serão fáceis. Mas quando este salat passar bem, palavras de Nabi sallallahu alaihi wasallam, e Nabi sallallahu alaihi wasallam não parou por aí. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa in fasadat", mas se no salat você reprovar, você pode ter dado muito sadaqah. Você pode ter dado muito sadaqah, mashallah, uma pessoa muito generosa, dava muito sadaqah, mashallah. Pode ter feito muitas boas ações. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa in fasadat", mas se você reprovar no seu salat, se você reprovar no seu salat, então fasada sa'ir amali. O que há de vir para frente também não vai ser fácil. O que há de vir para frente também não vai ser fácil. Então, meus irmãos, se nós no nosso salat aprovarmos, o que vier à frente também vai ser fácil. Mas se nós no nosso salat reprovarmos, meus irmãos, o que vai vir à frente, o ajuste de contas que virá à frente também será difícil. Então, por isso, meus irmãos, este mesmo salat é muito importante. Este mesmo salat é muito importante. Antes de nós falarmos acerca da importância do salat, eu só gostaria de deixar um benefício do salat, uma recompensa do salat. O que a pessoa ganha fazendo o salat? Antes de nós entrarmos em detalhes acerca da importância do salat na nossa vida. São vários benefícios do salat, mas eu só vou trazer um e único. Um só, por causa do tempo. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith para os sahabas que o que vocês dizem acerca daquela pessoa que à frente da sua porta existe um lago, um rio, onde ele toma banho nesse rio 5 vezes por dia. Acaso vai permanecer algum sujo no seu corpo? Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou aos sahabas: alguém em frente da sua porta tem um rio e ele toma banho nesse mesmo rio 5 vezes por dia. Acaso alguma sujidade vai permanecer no seu corpo no fim do dia? Sabe, disseram: não é possível. Você tomar banho 5 vezes por dia, ainda alguma sujidade permanecer? Não é possível. Não é possível. Mesmo aquele que não toma bem banho, mas por ser tantas vezes, a sujidade também há de sair. A Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu que este é o exemplo daquela pessoa que faz 5 salats diários. Allah subhanahu wa ta'ala yamhu Allahu bihi al-khataya. Allah subhanahu wa ta'ala também apaga todos os pecados dele. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém que não é pecador. Não há ninguém, meus irmãos, que não comete pecado. Nós somos pecadores. E Allah subhanahu wa ta'ala está a prometer o perdão desses mesmos pecados para aquela pessoa que faz 5 vezes salat por dia. Agora, cada um de nós se pergunta: como é que está o meu salat? Será que eu faço salat 5 vezes por dia? Ou não? Este é um benefício somente que eu vou trazer aqui, de vários que existem.
Falando, meus irmãos, da importância do salat na vida do muçulmano, meus irmãos, a primeira importância que os ulamais trazem é que o salat é o maior pilar depois de shahada. O salat é o maior pilar depois de shahada. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Mufassirin explicam, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui: فَإِن تَابُوا. Quando as pessoas se arrependerem de quê? Do shirk, da idolatria, da descrença, virarem-se para Allah subhanahu wa ta'ala, aceitarem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, testemunharem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a primeira coisa. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Estabelecer o salat. Então, mufassirin explicam que Allah subhanahu wa ta'ala aqui quer nos mostrar que o salat, meus irmãos, é o maior pilar depois do shahada. Depois do testemunho, o salat, meus irmãos, é o maior pilar. Segundo, meus irmãos, segunda importância que os ulamás trazem é o salat é a coisa mais importante da religião. Através do hadith de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, certa vez Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para o Mu'adh radiyallahu anhu: "Alá ukhbiruka bi ra'sil amr." Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse para o Mu'adh radiyallahu anhu: "Alá ukhbiruka bi ra'sil amr wa umudihi wa dhuruti sanami." Será que eu não posso explicar assim, em outras palavras, qual é a coisa mais importante? Quais são os pilares dessa mesma coisa? Mu'adh radiyallahu anhu respondeu a Nabi sallallahu alaihi wa sallam: "Balá ya Rasulallah." Diga-me, ó Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Ra'sul amr al-Islam." Ra'sul amr al-Islam. Que o Islam é a coisa mais importante. Islam é a coisa mais importante. Wa umuduhu as-salatu. E o pilar desse mesmo Islam é o salat. E o pilar desse mesmo Islam é o salat. O que vale você ser muçulmano e não praticar salat? Dá-se exemplo daquela tenda. Dá-se exemplo daquela mesma tenda, onde o seu pilar importante não existir, o que vai acontecer daquela mesma tenda? Vai cair. Vai cair. Da mesma forma, meus irmãos, o Islam é o pilar mais importante do Islam. O salat é o pilar mais importante do Islam. Então, cada um de nós deve prestar atenção para ver como é que está o nosso salat. Uma outra importância, meus irmãos, do salat na vida do ser humano, mufassirins dizem que salat é uma ordem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Salat é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Qul", que o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam, diga para quem? "Li'ibadi", diga para os meus servos. Quais meus servos? "Alladhina amanu", aqueles que são crentes. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, diga para os meus servos, aqueles que são crentes, diga o quê? "Yuqimus salat", estabeleçam a oração. Estabeleçam a oração. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala não está a dizer para estabelecer um salat, ou dois salats, ou três salats, não. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: estabeleçam a oração. E Allah subhanahu wa ta'ala já tornou o salat 5 vezes obrigatório por dia. Não 4, não 3, não 2, não 1. Infelizmente, meus irmãos, nós hoje em dia temos aquilo: Fajr é muito cedo, eu não vou fazer, eu vou dormir, há de se ver depois. No mês de Ramadã, meus irmãos, nós conseguíamos vir ao masjid, nós conseguíamos fazer 5 salats diários, mas com a partida do Ramadã, meus irmãos, nós automaticamente afastamos também o salat das nossas vidas. Nós também afastamos o salat das nossas vidas. Enquanto que, meus irmãos, este mesmo salat é muito importante na vida do ser humano. Uma outra importância, meus irmãos, os ulamás explicam que Nabi sallallahu alaihi wa sallam, até na altura da sua morte, o que ele mais exortava? Hadith narrado, meus irmãos, por Salama radiyallahu ta'ala anha, ela diz que quando Nabi sallallahu alaihi wa sallam se encontrava à beira da morte,
Quais eram as palavras que saíam da boca do Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu wa ma malakat aymanukum. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Até na altura da sua morte, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a exortar a nós na prática do salat. As-salat, as-salat, as-salat. Não estava preocupado com sua família. Nabi sallallahu alaihi wasallam, na altura da sua morte, não estava preocupado com a sua família, com as suas esposas, com os sahabas, que não. Nabi sallallahu alaihi wasallam estava preocupado com o salat. Hoje é esse mesmo salat que nós, por causa de qualquer coisinha, nós deixamos de fazer o salat. Vai se ver depois. Vai se ver depois. Por causa de qualquer dor, está me doer a cabeça, eu não vou para mais de 2. Hoje está me doer a barriga, não vou fazer salat. Ou então estou no ambiente familiar, não vou fazer salat. Mas é este mesmo salat que Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, até a última hora da sua vida, exortava-nos: as-salatu wa ma malakat aymanukum. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Uma outra importância, meus irmãos, do salat na nossa vida, os ulamás dizem que o salat é o espelho do mu'min. O salat é o espelho do mu'min. Se você quer ver se essa pessoa tem imã, se você quer ver o caráter dessa mesma pessoa, se você quer ver as qualidades dessa mesma pessoa, então veja como é que ele valoriza o salat. Veja qual é a relação dele com o salat. Se ele está agarrado com o seu salat, se ele cumpre com o seu salat 5 vezes por dia, então esta pessoa tem um bom caráter. Olha, mas chega ao ponto de explicar até neste nível, que o espelho do mu'min, o espelho do muçulmano é o salat. Mais à frente, meus irmãos, o salat é uma escola de moral. O salat é uma escola de moral. Como, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Innal insana khuliqa halu'a. Que o ser humano foi criado impaciente. O ser humano foi criado impaciente. Idha massahu sharru jazua. Quando uma maldade lhe aflige, ele lamenta. Quando uma maldade aflige, ele lamenta. Wa idha massahu al-khayru manua. E quando uma boa situação lhe aflige, quando uma boa situação aparece na sua vida, o que ele faz? Ele torna-se avarento. Ele torna-se avarento. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que o insan é impaciente. Alguma dificuldade aparece, lamenta. Pá, isso aconteceu. Pá, aquilo. Mas quando aparece boa situação, no job aumenta o salário, torna-se mais avarento ainda, mais cacata. Mais cacata. Nós estamos toda hora a pedir aumento salarial, aumento salarial. Quando o nosso boss aumenta o salário, em vez de você dizer isso veio da parte de Allah, não, você ainda torna mais cacata. Torna mais cacata. Allah subhanahu wa ta'ala continua ainda, diz: Illa al-musallin. Excepto aqueles que cumprem o salat. Excepto quem? Aqueles que cumprem o salat. Alladina hum ala salatihim da'imun. Aqueles que são constantes na prática do seu salat. Excepto essas pessoas. Excepto essas pessoas, meus irmãos, não são avarentas. Excepto aquelas pessoas, meus irmãos, que estão a cumprir com o seu salat. Uma outra importância, meus irmãos, do salat, o tempo já está a terminar. Muhaddisins explicam que o salat, meus irmãos, é gratidão para as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O salat é o meio de você mostrar gratidão das bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aconteceu uma coisa boa na sua vida, você faça salat al-shukr. Agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, meus irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele o Kawthar, Allah diz no Corão: Inna a'ataynaka al-Kawthar. Que quando Allah subhanahu wa ta'ala concedeu o Kawthar a Nabi sallallahu alaihi wa sallam, aquele rio no Jannat,
O que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasalli li rabbik. Uma forma de agradecer qual é? Fasalli li rabbika. Faça salat para o seu Senhor. Wadhar. Wadhar. Esforça, sacrifique, faça sacrifício. Então, Mufassirin explica que o que Allah subhanahu wa ta'ala está a ensinar, que depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter dado uma grande bênção ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, o que fez? Foi exortado com Allah subhanahu wa ta'ala para agradecer. De que forma? Fazendo salat. Fazendo salat. Quando Allah subhanahu wa ta'ala deu a conquista de Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aos muçulmanos, o que Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, meus irmãos? Primeira coisa que Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, meus irmãos, ele foi em casa de Hani bint Abi Talib, fez ghusl, tomou banho e fez salat, agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Numa outra narrativa vem que Nabi sallallahu alaihi wasallam ficava de pé horas no salat, os seus pés enchiam. Sua esposa, sahabas, falaram para Nabi sallallahu alaihi wasallam: e por que tanto sacrifício estás a fazer? Enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou os seus pecados. Qual foi a resposta que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse? Deu a eles: afala akunu abdan shakura? Será que eu não posso ser um servo grato a Allah subhanahu wa ta'ala? Então, meus irmãos, essas são algumas importâncias que nós aqui trouxemos do salat na vida do ser humano. Agora, meus irmãos, cada um de nós pode parar, meditar e pensar qual é a minha relação com o salat? Qual é a minha relação com o salat? Antes de nós entrarmos por aí, Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, disse no hadith acerca do prejuízo daquela pessoa que perde um salat. Aquela pessoa que perde um salat, por dia obrigatório são 5. Cada um de nós pode fazer conta. 7 dias por semana vezes 5, 35 salats obrigatórios por semana. Aquela pessoa que perde um salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, é como se ele tivesse perdido todos os seus bens e toda a sua família. Aquela pessoa que perde um salat. Vamos trazer um exemplo para nós. Quando a gente perde nossa chave de carro, como é que a gente fica? Você não sabe onde deixou o seu celular. Você não sabe onde deixou o seu celular. Como é que nós ficamos? Nós chegamos até ao ponto hoje de pôr código no telefone. Fizemos até fingerprint para nossa esposa não abrir nosso telefone. Quando a gente tem alguma coisa lá dentro. Quando a gente sabe que no meu telefone tem alguma coisa aí, dá-me cala, então ele põe até fingerprint aí. Ninguém pode abrir. Né? Então, quando ele acaba deixando o seu telefone num sítio onde a esposa está, ele esquece onde deixou. Como é que ele fica? Imagina se minha esposa apanhar meu telefone, o que será de mim? Como ele fica? Atrapalhado. Atrapalhado. Quando a pessoa não sabe onde deixou a chave de carro, como é que ele fica? Quando ele perde alguma coisa, como é que ele fica? Quando a pessoa perde um familiar, como é que fica? Perdeu o seu pai, perdeu o seu filho, perdeu sua mãe. Como é que a pessoa fica? Nabi sallallahu alaihi wasallam está dizendo aquela pessoa que perde um salat. Não falou 2, não falou 3, não falou 4. É como se ele tivesse perdido todos os seus bens e toda a sua família. E hoje, quando nós perdemos um salat, como é que nós nos sentimos? Quando a gente perde um salat, como é que nós nos sentimos? Sentimos alguma dor? Será que nos dói quando perdemos o salat? Dói-nos alguma coisa? Não, é algo normal. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, é como aquela pessoa que perdeu todos os seus bens e toda a sua família. E agora, meus irmãos, podemos nós ver quantos salats nós perdemos por dia. Quantos salats nós perdemos diariamente? Nosso fajr, como é que está? Nosso fajr, como é que está? Mês de Ramadã, alhamdulillah, nós conseguimos vir ao mês de fazer fajr. Com a saída da lua de Shawwal, nosso salat também, fajr também acabou. O masjid continuou como era antes.
Salat do Fajr já tiramos várias desculpas para fazer. Enquanto que o muazzin está a chamar Hayya ala salah, Hayya ala salah. É um compromisso que a gente tem com Allah subhanahu wa ta'ala 5 vezes por dia. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda manda chamamento, manda aviso. E vai estar na hora do nosso compromisso. Está na hora da nossa conversa. O muazzin grita, Hayya ala salah, venham para o salah. Não para por aí. O muazzin ainda diz, Hayya ala al-falah. Ei, sucesso está aqui. Sucesso está onde? Está no salat. Naquela hora nós estamos aonde? Espera pouco, estou a atender cliente ainda. Espera pouco, estou a fechar bolada. Se não fechar essa bolada, é para o que vai acontecer comigo. Espera pouco, mas em dizer Hayya ala al-falah, venham para o sucesso. Sucesso está no salat. Sucesso está no salat. Os sahabas com 2 rakats, resolviam todas as situações da sua vida. Hoje nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque para nós o sucesso está nas outras coisas para além do salat. Está nas outras coisas para além do salat. Muazzin não para por aí. Salat al-Fajr, Muazzin ainda grita: As-salatu khayrun min an-nawm. Que o salat é melhor que a dormida. Levanta, deixa a sua manta, deixa a sua cama, venha para o salat. Nada, Muazzin espera um pouco você. E dormir está a animar, o ar-condicionado está a bater bem, 20 graus, está a animar, deixa ela puxar mais manta. Deixa puxar mais manta. Há de se ver quando eu acordar, vou fazer salat. Há de se ver quando eu acordar, vou fazer salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que aquela pessoa que dorme até o amanhecer, aquela pessoa que dorme até ao amanhecer, isto é, ele perde o salat al-fajr, é como se o shaitan estivesse a urinar nos seus ouvidos. O shaitan urinou nos seus ouvidos. É naquela altura onde anima mais sono. Sono, quando é que o sono mais anima? Naquela altura de salat al-fajr. É a altura que o sono mais anima. Vamos pegar hora, vamos ver hora. Aquela hora que o sono dá mais gosto. Vê que horas são. É hora do Fajr. É hora que o Fajr já entrou. É hora que o shaitan está a urinar nos nossos ouvidos. Dorme, você dorme. A noite ainda é longa. A noite ainda é longa. Calma lá, ainda falta muito tempo para sonar. Dorme. É aquela hora que a gente puxa o nosso cobertor. E é a hora que o muazzin está a dizer: As-salatu khayrun min an-nawm. O salat é melhor que a dormida. Deixa a vossa dormida e venham para o masjid. Deixa a vossa dormida e venham para o masjid. Meus irmãos, infelizmente essa é a nossa relação com o salat. Outra coisa, meus irmãos, um outro hábito, só para terminar, que nós temos, que é um hábito errado, é de que a gente não faz fajr. Estamos a dormir. O zuhur não fizemos. Estou com fome, deixa ir para casa para almoçar. Tenho que ir para serviço depois de 14 horas. Asr não fizemos. Estou muito ocupado no job. Maghrib não fizemos, é hora de fechar negócio. O que a gente faz? Vou fazer tudo isso antes de dormir. Antes de dormir é de fazer Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha de uma vez. Depois vou dormir. Meus irmãos, isso é uma ideia errada. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Que o salat está prescrito para o mu'min no seu tempo. Não tem como você dizer: eu vou te fazer Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha na hora de Isha. Não. Cada salat tem que ser feito no seu tempo. Cada salat tem que ser feito no seu tempo. Porque se você não fazer o salat al-Fajr no seu tempo, mesmo que você faça na hora de Isha, você fez, a sua obrigatoriedade você fez, mas você continua ainda a ganhar o pecado por não ter feito o salat na sua hora. Por não ter feito o salat na sua hora. Então, meus irmãos, cada salat no seu horário. E só para terminar, um outro hábito que nós temos é que quando estamos num ambiente de amigos, quando estamos num ambiente familiar, quando chega a hora do salat, poucos são aquelas pessoas que conseguem abandonar aquele ajuntamento para ir para o masjid fazer salat. Poucos. A conversa está a animar aqui.
Eu vou deixar a conversa, vão me chamar de quê? Vão dizer, esse gajo é um qualquer, esse é um atrasado. A conversa está a animar. Estamos a assistir jogo de futebol. Real Madrid, Barcelona. Muazzin está a chamar. Você olha para o relógio, olha para o jogo. Salat ou jogo? É de fazer depois salat. Jogo está a animar, é final. É final. É um grande derby. Benfica Sporting. Grande derby. Sábado tem jogo. Porto Sporting. Hora do salat, a pessoa vai dizer, não, deixa assistir jogo, depois de fazer salat. Infelizmente hoje, é esse comportamento que nós temos com o nosso salat. Devia ser o contrário, meus irmãos. Devíamos pôr o salat como a nossa prioridade. O salat, meus irmãos, tem que ser a nossa prioridade. Depois vêm outras coisas. Primeiro é o meu salat. Primeiro é a minha conversa com o meu Allah. Primeiro é a minha conversa com o meu Allah. É o compromisso que eu tenho com Allah. 5 vezes por dia. Quando a gente tem compromisso com algum chefe, como é que a gente faz? A gente não falha. Vamos cedo. Compromisso com Allah. Estamos a ir depois. Estamos a ir último. Então é por isso, meus irmãos, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a realidade do salat. Vamos pedir que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça cumpridores dos 5 salats diários no masjid com jama'a. Porque, meus irmãos, como eu disse no princípio, a primeira coisa que seremos perguntados é o salat. Se o nosso salat, meus irmãos, estiver bem, todas as outras ações, todos os outros ajustes de contas também estarão bem. Mas se o nosso salat não estiver bem, meus irmãos, tudo vai ser difícil. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a sorte de nós podermos entender, praticar e transmitir o akhiru da'wana. Alhamdulillah.